Tarde, pessoas que me acompanham nos meus vídeos. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre uma doença que muita gente sabe que existe, tem gente na família que tem e às vezes não sabe lidar, às vezes não entende bem essa doença, né? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês, de uma forma bem tranquila para vocês entenderem, sobre a diabetes, tá? O que é a diabetes? O pessoal entende aí, né? Não pode comer açúcar, né? Não pode comer doce, enfim. Mas o que acontece? Uma pessoa normal, ela se alimenta, né? A gente precisa de energia para tudo que a gente vai fazer, certo? Então vamos lá. Vamos pensar assim, ó. O que é o nosso combustível? Tá? Nosso combustível, se a gente for pensar como energia, tá? É a glicose, ou seja, é o açúcar. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer, se a gente pensa, se a gente vai correr, se a gente fala, enfim, tudo que a gente faz, a gente precisa de energia. Nossas células precisam de energia. E essa energia, ela vem dos alimentos. Então, a gente come, esse alimento, ele vira glicose no nosso sangue. Do nosso sangue, essa glicose vai para a célula e alimenta todos os nossos tecidos. Certo? Beleza. Isso é o normal. Uma pessoa que tem diabetes, ela tem parênteses. Para essa glicose sair do nosso sangue e ir para o nosso tecido, ela precisa de um transportador. Esse transportador é um hormônio que se chama insulina, tá? Essa insulina é o transportador dessa glicose do sangue para os nossos tecidos, ok? Beleza. O que acontece? Uma pessoa com diabetes, ela tem um defeito aí, onde ou não produz esse hormônio, ou produz, mas esse hormônio não dá conta de pegar essa glicose e levar para os nossos tecidos, certo? E aí, por isso, ela vai sentir um monte de coisa. Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é aquela pessoa, gente, que ela não produz insulina, tá? Não produz insulina, ou por um defeito genético, ou por uma doença autoimune. O que é isso? É quando o seu corpo ele entende que alguma célula funciona como um micro-organismo, e aí ele começa a combater ele como se fosse uma infecção, e aí ele destrói essas células. Então, o que acontece? Existem pessoas que as células produzem insulina, né? A insulina ela é produzida no pâncreas, gente, por umas células que nós chamamos de células beta do pâncreas, tá? Então, assim, essas células produzem insulina, só que o nosso anticorpo vai lá e mata essas células. Aí elas não conseguem mais produzir insulina, tá? Então, isso é uma doença autoimune. Ok, beleza. Então, o diabetes tipo 1, ele pode ser autoimune ou pode ser por genética, tá? Aí, nesse caso, a pessoa não produz insulina. Então, ela tem que injetar a insulina para dentro. Uma pessoa diabetes tipo 1, como ela não produz insulina, então, o que acontece? Ela não produz insulina, né? Aí, a célula de glicose que tinha que entrar para a molécula de glicose que tinha que entrar, sair do sangue e entrar para as células e para os tecidos, não entra. Fica na corrente sanguínea. Certo? Então, o sangue dessa pessoa é um sangue mais adocicado. E aí, como fica ali muito sangue na corrente, muita glicose na corrente sanguínea, o que acontece? Essa glicose, ela tem que sair. Essa molécula, ela tem que sair. Ela não pode ficar lá no sangue, circulando. Entendeu? Ela precisa sair. Aí, o que o nosso organismo inteligente faz? Faz a gente fazer xixi, né? Então, essa pessoa, ela começa a fazer xixi demais para eliminar essa glicose, tá? Normalmente esse xixi também é adocicado quando a pessoa
é diabética e está descompensada, tá, gente? É quando a pessoa ainda não descobriu que ela é diabética. E aí ela não tá tomando medicação, não tá tomando insulina, e aí o que acontece? Ela começa a beber água demais, a ir no banheiro muitas vezes, mas é muitas vezes, gente. E aí, o que acontece? A gente teria, ó, pensa comigo, a gente teria normalmente, né, a glicose aí para o tecido e alimentar nosso organismo, dar energia para o nosso organismo. Mas isso não acontece. Aí, o que acontece? Só que o nosso organismo ele precisa funcionar, né? Ele precisa continuar funcionando. Aí, o que o nosso organismo faz? Porque o nosso organismo é inteligente, ele começa a quebrar uma segunda reserva que a gente tem de energia, que é gordura. Então, ele começa a quebrar nosso tecido adiposo. Por isso que o diabético tipo 1, ele perde peso. É quando se descobre a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela é bem magricela, tá? Então, é uma pessoa que ela perde peso muito rápido. Por quê? Porque o organismo está compensando a glicose que não está entrando com a reserva de gordura. Então, ela perde peso muito rápido, ela sente muita sede, e aí faz xixi demais, porque ela precisa eliminar a glicose. Que mais? Ela tem uma sede, gente, mas é uma sede que a pessoa toma, assim, 1 milhão de litros de água e a sede não passa. A pessoa tem uma boca seca, muito seca. E aí, o que acontece? O nosso organismo, ele é muito inteligente, como eu disse. O que acontece? A gente sente fome porque o nosso organismo está precisando de algum nutriente, tá? Então, o que acontece? A gente acabou de comer, né? Só que a fonte de energia, que é a glicose, ela não entrou pro tecido, ela ficou no sangue. Então, o nosso organismo entende que precisa se alimentar de novo, entendeu? Então, aí o cérebro, ele manda um alerta pro nosso senso de fome pra gente comer mais. Então, aí a pessoa ela tem uma fome do cão, assim, ó, ela quer comer mesmo, entendeu? Então, ela come um prato de camarada, que ela sente muita fome, não sacia, tá? Não sacia. E mesmo comendo desse tanto, ela vai emagrecendo. Por quê? Porque ela tá comendo, não tá entrando glicose, né? O organismo começa a quebrar gordura. Então, é uma descompensação metabólica muito grande que ocorre na diabetes tipo 1, tá? Então, a pessoa sente sede demais, perde peso demais, vai muito no banheiro, ok? São os principais sintomas da diabetes tipo 1, ok? Beleza. A tipo 2, gente, o que acontece? Normalmente, não quer dizer que é todo mundo, tá? Mas normalmente acontece nas pessoas gordinhas. Gordinhas por quê? Porque o que acontece? Pense comigo. Quando uma coisa, por exemplo, quando você trabalha demais, você fica cansado, né? Cansa e não quer mais fazer, e não consegue mais fazer, não é? Ou então quando você faz muito exercício, você fica de um jeito que você não consegue. Da mesma forma, o nosso organismo, gente. O que acontece? O diabetes tipo 2 é um diabetes adquirido com o tempo. Adquirido devido a quê? A hábitos alimentares inadequados, a falta de atividade física, dentre outras coisas. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente se alimenta errado, come demais, por exemplo, né? Come muito doce, come muita massa, que tudo isso, gente, vira açúcar, vira glicose, né? Então, quando a gente come demais, o nosso pâncreas, ele tem que trabalhar demais e produzir muita insulina para poder dar conta de tanta carga de glicose que está entrando, né? Então, é como se chegasse uma hora que ele cansasse ou ele não desse mais conta. E aí, a insulina que ele produz é insuficiente. Aí, a pessoa adquire diabetes, porque os níveis de açúcar do sangue, como ele não consegue
pegar esse tanto de açúcar e converter em glicose, ele vai deixando lá no sangue. Vai ficando o açúcar lá no sangue. E aí os níveis de açúcar no nosso sangue sobem. Então aí é o diabetes tipo 2. Que é aquela pessoa que sobrecarregou o seu pâncreas, né? Porque se alimentou inadequadamente, não fez atividade física. Então normalmente é uma pessoa gordinha, de hábitos alimentares ruins, sedentário, né? Então ele adquire diabetes tipo 2. Esse aí, gente, é mais tranquilo de você às vezes até cuidar, porque tem como você reverter o quadro, né? Se você fizer uma dieta, se você tiver uma alimentação legal, você pode conseguir reverter esse quadro. Porque eu vou te falar bem da verdade, não é legal ter diabetes. Não é legal ter diabetes, tá? Hoje o pessoal fala muito sobre... tem muita coisa no mercado, tem muita coisa diet, tem muita coisa zero. Realmente, graças a Deus, tem muita coisa zero. Mas, além de todo o transtorno de você ter que tomar medicamento, de você, se você é tipo 1, ter que tomar insulina, né? Ter que tomar agulhinha aí 2, 3 vezes no dia. Agora eu vou fazer um depoimento aqui de um outro lado, que é o ser diabético, tá? Com propriedade eu vou falar porque eu sou diabética tipo 1. E assim, é muito chato, muito chato. Quando a gente descobre é um choque, a família não sabe lidar, você não sabe lidar. Aí vem as complicações, porque se você não tratar, você pode ter complicação renal, você pode perder sua visão a longo prazo, você pode comprometer alguns de seus órgãos, você pode perder membros, tá? Porque dá necrose. Porque a longo prazo também o acúmulo de glicose no organismo, ele como eu te falei, o seu organismo ele tem que funcionar bem, gente. Se não funciona, aquilo a longo prazo traz muitas complicações, tá? E o que acontece? Quando eu descobri a minha diabetes, eu comecei um princípio de depressão. Por quê? Primeiro porque eu perdi 6 quilos em um mês. Eu já sou magricela, virei só radiografia. Então aquilo pra minha autoestima foi muito ruim. Eu me sentia feia. Eu não queria sair na rua, eu não queria me olhar no espelho. Fora que você acha um saco, porque eu era assim, fui uma pessoa muito ativa e de gostar de sair, de gostar de viajar, etc. E aí você começa a ter que... Pra todo lugar que você vai, você tem que levar sua insulina. Então assim, não é legal, realmente não é legal. Mas com o tempo a gente aprende, porque o ser humano ele adapta a tudo e a gente aprende a conviver com isso. E assim, quem tem parente ou amigo, etc., aqui eu vou fazer um apelo. Cuidem dos seus amigos e dos seus parentes, ajudem-os, porque não é fácil. É uma batalha muito complicada, porque não fato que às vezes a gente acha, fulano não pode comer isso, não pode comer aquilo, e isso é muito chato também. Muito mais chato é chegar na casa de alguém e se alguém te oferecer uma coisa e você não poder comer. E eu não culpo isso os meus amigos, porque muitas vezes eles esquecem que eu sou diabética. Mas o pior, o mais chato, igual eu conheço muitos, inclusive cliente meu aqui que já me deram depoimento, que eram pessoas ativas, gostavam de viajar e hoje não viajam justamente por causa disso. Claro que não é a saída, né, gente? A gente precisa se adaptar. Né? A gente precisa se adaptar, dá pra conviver sim. No começo é muito difícil mesmo, mas o que eu falo pra você que descobriu agora é que você não tá sozinho nessa, que tem 1 milhão de gente aí, muito mais pessoas que você acha que tem, e que com o tempo a gente se adapta. Uma coisa que a diabetes me trouxe de muito bom
foi porque eu melhorei muito a minha alimentação. Muito, porque eu era muito desregrada, comia fora de hora. Hoje eu realmente tenho que comer nas horas certas, porque senão eu passo mal, né? E assim, eu já era muito apaixonada por fruta, hoje amo. Tirei o açúcar, que isso também eu acho que não só diabéticos, mas todo mundo devia tirar o açúcar, porque é uma merda. Então assim, hoje eu aprendi a ver o sabor nas coisas que eu não via, sabor nos sucos, sabor no café, sabe? Porque hoje pra mim até um café sem açúcar, sem nada, é muito mais gostoso, muito mais saboroso. Aprendi a comer muitas coisas que eu não comia, entendeu? Então eu aprendi a educar meu paladar, então tem um lado positivo nisso, sabe? E a gente vai aprendendo. No início, como eu disse, é muito difícil, então quem tá nessa batalha inicial aí, força que vai passar, tá? É esse o meu recado de hoje. Enfim, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí do que é diabetes e tal. Fico aí o meu depoimento. Qualquer dúvida que precisar, estamos aí às ordens mais uma vez, tá? É só ligar pra gente, 35312514, ou chamar lá no WhatsApp 988154555, tá? E é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco mais extenso, me desculpem aí, né, gente? Mas eu precisava falar tudo isso e não dá pra falar num vídeo muito curtinho, tá? Beijinho, até o próximo. Quem gostou, curte. Quem não gostou, fazer o quê, né? Estaremos aí semana que vem falando sobre mais algumas dicas de saúde. Ainda tô vendo qual vai ser o assunto. Enfim, beijo, até o próximo vídeo.